Muito bem, meus amigos. Hoje esse é o segundo programa, Enfim a Verdade. É uma interrogação, né? Porque são várias verdades, como foi propagado no último programa, né? Para o entrevistado, que foi o Edgar Pinheiro. Hoje nós faremos a segunda live, né? Para dar continuidade a esse trabalho, né? Divulgando o livro Universo em Desencanto. Hoje o nosso entrevistado se chama Francisco Vorcaro, não sei se eu pronunciei corretamente. Ele é um fisioterapeuta, trabalha com apicultura, é isso? Apicultura também? Né? Então, ele depois, posteriormente, vai se auto-apresentar. Eu tenho pequenas informações dele, né? Ele melhor que ninguém para se apresentar. Os entrevistadores de hoje serão, então, Luiz Azevedo, como descrevíamos nas informações, né? Pedagoga de Goiânia, estudante há 43 anos. O segundo será Renato Cassiano, servidor público federal de Sobradinho, Distrito Federal, estudante há 34 anos. Adilson Pereira, cabeleireiro de Guarulhos, de São Paulo, estudante há 32 anos. Marcelo Carneiro, servidor público da Receita Federal de Brasília, estudante há 42 anos. Valdenice, eu acho que é Valdenice Ribeiro, brasileira, agricultora da Bahia, estudante há 6 meses, mas bem aplicada. Lorival Fernando Alves Leite, mestre da arte de capoeira em Santa Catarina, estudante há 44 anos. Sejam todos bem-vindos, né? Iniciaremos, então, agora com a autoapresentação do Francisco Vorcaro e, posteriormente, abriremos a entrevista seguindo a ordem que foi apresentada. Tá? Vamos lá, então, Francisco, podes se apresentar? Estão me ouvindo? Pronto. Sim. Então, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos organizadores, né, do programa pelo convite, né? E eu estudo o livro tem 20 anos. Mas deixei desligado para não estar barulho. Tem 20 anos que eu estudo o livro e eu trabalhava já com acupuntura, né? E eu, desde jovem, sempre fui muito curioso. Eu tenho família, meus antecedentes são de origem italiana, então minha família é de criação católica, né? Mas eu perdi o meu pai tragicamente e eu me questionava essa situação, né? Por que a gente morre, né? Quais são os enigmas da vida? E na igreja que eu frequentava, que era de Santa Edviges, o padre falou: olha, isso são mistérios de Deus, e Deus não dá o direito ao homem de conhecer os seus mistérios. Aí eu falei para ele assim, que o meu pai, que era uma pessoa comum, nunca teve mistério comigo, que tudo que meu pai não sabia, ele estudava e procurava me responder. Então, que se meu pai era um ser humano, não era Deus, e não tinha mistérios, por que Deus tinha que ter, né? E aí eu saí em busca desse desbravamento dos mistérios divinos. E aí eu fui católico, depois eu fui budista e fui, por fim, umbandista. Quando eu cheguei na Umbanda, uma entidade lá falou: o que você está procurando não está aqui, está nos livros. Então você procure nos livros. E eu vou ficar aqui até você encontrar. Quando você encontrar, eu vou embora. E aí um dia eu estava conversando com um amigo e ele começou a falar do livro, foi falando, e aí falou um pouquinho do espiritismo, da fase do pensamento.
e aí eu perguntei para ele quem escreveu o livro, e ele falou, e aí eu comecei a ler. Desde então, estou aqui nessa jornada, né, do conhecimento há 20 anos. É isso. Pode se pronunciar, Renato? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né? E para quem não me conhece, eu sou um estudante já há 34 anos, né? E eu tenho ininterruptamente estudar a cultura racional, né? Nesse intervalo todo. Na verdade, eu sei que é um programa que muitas pessoas que estão assistindo ainda têm a curiosidade, não tem aquele estudo profundo, né? Por uma razão ou outra, tem menos tempo de estudo, outras têm mais. Sim. É o seguinte, então eu já vou direto ao ponto, né, para a gente não perder muito tempo, né? Na verdade, eu gostaria de elaborar duas questões em uma só, tá? Aproveitar. Eu entendo que essas questões, no meu entender, estão intrinsecamente ligadas. Nós, os seres humanos, né, nós somos conhecidos como animais racionais, porque temos a capacidade de raciocinar. Essa capacidade ela é entendida assim mais no sentido relacionado à utilização do pensamento concreto, né? Ou seja, seria aquela capacidade de concatenar e associar pensamentos lógicos naquela lógica, digamos, cartesiana, né? Que seria apenas uma espécie de pensamento muito sofisticado que os animais ditos irracionais não possuem, evidentemente. Eu gostaria, ao Francisco, perguntar, poderia nos dizer o que a cultura racional entende como raciocínio, no sentido da verdadeira origem? Ou seja, o ser humano possuiria uma capacidade transcendental, né, de se ligar a essa verdadeira origem, exatamente em razão de ser da raça racional. Em complemento, poderia explicar para a gente, ou a assistência do programa, né, o que é um ser racional e o que é o ser animal? Já que o ser humano seria uma fusão desses, digamos, seres, né, num corpo só. Em suma, o porquê do racional e o porquê do animal. Poxa, Renato, que pergunta boa. Fiquei surpreso. Olha, isso é simples de dizer. Eu sou fisioterapeuta, então eu conheço um pouco da ciência artificial também, né? O pouco de como a ciência artificial enxerga o ser humano, e eu posso te dizer o seguinte: vários filósofos, antes mesmo da chegada do livro Universo em Desencanto, eles já haviam descrito o ser humano como um ser transcendental, um ser que está além do animal. E o que é o animal? O animal é um ser que responde a estímulo. E o racional é um ser que interpreta e interage com estímulos. Então, por exemplo, vamos supor, você é professor, tá? E aí um aluno fez uma bagunça na sala de aula e isso te irritou. E aí, imediatamente, você, na autoridade de professor, tomou uma atitude frente ao estímulo que o aluno te disparou, tá? Te despertou. Isso é ser animal. O ser racional, ele vê aquela criança naquela condição, ele entende porque aquele aluno está daquele jeito, e ele age com aquele aluno exatamente como ele precisa para colocar o aluno no local onde ele quer, se comportando na sala de aula. Então, eu vejo que a cultura racional, antes de mostrar para nós um mundo que existe além do mundo humano, né, ela ensina a gente a ver esse mundo humano com os olhos de um racional.
Por exemplo, na primeira lição, o racional superior, né, ele fala: a vida tem a organização da vida clara para quem sabe viver. Né? Então, eu percebo que o ser racional, ele é isso. Né? À medida que você consegue entender o ser humano e interagir com o ser humano, não sendo influenciado pelos estímulos do meio, você deixa de ser animal racional. Né? Porque, por exemplo, Freud falava, né? Vai chegar um tempo em que o homem vai parar de responder a estímulos e vai estudar o homem. Emile Durkheim, que também foi um grande filósofo, né? Que deu início ao estudo da sociologia, ele falava: tudo que o homem faz de errado em várias partes do planeta é um defeito inerente ao ser animal, que deve ser corrigido com a educação. Então, o que é a educação? A educação é o conhecimento, e conhecimento é ser racional. E aí a gente volta lá no começo da minha explicação, né? Por exemplo, a escola pública, que às vezes tem crianças que passam fome, que têm dificuldade de vida, que são violentadas em casa. E aí você é o professor, essa criança te provoca uma raiva, uma agressividade, e você olha para aquela criança e entende a natureza dela. E aí, em vez de você usar a autoridade de professor, você fala: ô fulano, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Você está aqui para aprender, para melhorar de vida, mas tem alguma coisa além da sala de aula que eu posso fazer por você? Isso é ser racional para mim. Perfeitamente. Tá entendido, né? E também aquele aspecto de que os seres racionais sempre querem tudo organizado, tudo limpo, tudo perfeito, né? Esse é o objetivo do ser racional. É chegar à pureza, à perfeição, né? Embora não se consiga isso com conhecimento. Alô? Então, eu estava comentando aqui que essa característica de pureza, limpeza e perfeição é a característica dos seres racionais e que isso pode ser alcançado com o estudo contínuo da obra, né, dos livros do Universo em Desencanto, contido, né, que perfazem a cultura racional. Né? Perfeito. Passamos a palavra, então, à Luísa, que era a primeira, né? Então, vamos seguir a ordem, né? A Luísa pode fazer as suas argumentações. Pelo que foi exposto aí, você, Francisco, é um grande estudante de cultura racional e um homem culturalmente evoluído dentro do que chamamos de cultura da matéria. E é baseado nessa posição, cultura humana, ciência e cultura racional dos livros do Universo em Desencanto, que eu quero fazer as minhas perguntas. De sorte, né, que você caminha sabiamente com essas duas fontes de saber. Francisco, é comum entre a gente, os estudantes de cultura racional, citar somente a energia elétrica, energia magnética, energia racional e, quando muito, no eletromagnetismo. E a minha indagação é a seguinte: existem outras formas de energia que, até segundo o livro Universo e Desencanto, ele fala que essas outras formas de energia, elas decorreram ou originaram-se do processo de transformações que acompanha o homem e a parte da planície que se deslocou, gerando aí a separação que a cultura racional chama de queda da nossa origem. Aí, dando a conhecer a existência da energia cinética, que eu, segundo eu estava dando uma olhada, é uma energia relacionada
aos corpos em movimento. E eu vi também que tem uma fórmula que define a energia cinética, ela é uma grandeza física diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do corpo vivo. O animal racional, o animal irracional, o vegetal, o mineral. E o que eu queria que você expusesse para nós, citasse mais considerações a respeito, e onde, na cultura racional, a gente pode averiguar a energia cinética. E, assim, Olha, mais sobre a evolução dela, até o retorno da origem, a sua importância para o retorno da origem do universo ao seu status quo. nossa, Lolo, deixa eu respirar fundo, porque essa pergunta é sábia, sábia. Isso, eu fiquei muito feliz com a sua pergunta, parabéns, porque realmente a gente ouve, né, o racional superior falando muito da energia eletromagnética, depois do fluido eletromagnético, né? E aí ele fala, sim, da energia cinética e do fluido racional, né? Então, eu vou responder a sua pergunta por partes. Sim. A primeira coisa que eu percebo no livro, em relação à ciência, é que o livro Universo em Desencanto, ele aborda energias que não são conhecidas pelo homem. Então, o homem ele conhece diversos tipos de energia, tanto na física, tá? Física em relação ao planeta Terra, à natureza, né? Ao universo, e a biofísica, que é em relação à vida terrestre, tanto a irracional quanto a vegetal e a racional, né? Que somos nós. O racional superior, quando ele está falando de energia ou fluido eletromagnético, ele está falando num contexto desconhecido pelo ser humano. Sim. Porque a cultura racional, o que a gente tem que perceber, o que as pessoas precisam perceber, é que ela veio dar continuidade à ciência. Então, como é que eu vou dar continuidade à ciência? Ensinando para os cientistas coisas que eles não sabem. E aí eu vou pegar até um pedacinho da explicação que eu dei para o Renato e vou direcionar ela a você. A biologia fala que a Terra, que os vegetais são seres inanimados. É verdade. Por quê? Porque o Sol, né, que deu origem das virtudes, ele deu origem a essas partículas, tá? E ele não exerce influência de transformação sobre estes seres. Então, por que eles parecem ser inanimados? Porque o tempo de vida deles é infinitamente superior, né, mais extenso do que o tempo de vida humana. Quando o racional superior fala, né, que o ser humano está deformado, não é só porque nós nos tornamos homem e mulher. Ele está querendo dizer que a natureza, como a biologia fala, né, ela não tem nenhum tipo de afinidade com o ser humano. Todo o metabolismo, até essa conversa, tudo que a gente faz, que gasta energia humana, ela acelera o desenvolvimento do envelhecimento humano. Então, a gente desgasta o nosso corpo. Sim. Uma célula, explicando de uma forma simples, para ela gerar energia, ela precisa desidratar, ela seca e morre. Incrível. Né? Então, quando o racional superior fala que vocês são deformados, ele está querendo dizer o quê? Que nós não estamos em harmonia com a natureza. Né? Nós somos seres fora da biologia. Então, o que o racional superior está falando? Que a biologia animal não é compatível com o mundo em que a gente vive.
né? Entendi. E aí, a energia cinética que o ser humano conhece, né? E o fluido eletromagnético, ele é o quê? Eles são justamente essas energias que fazem com que o corpo humano se comporte fora desse estado natural. Então, eu vou dar um exemplo assim, né? No livro, o Racional Superior fala que a energia racional, o fluido racional, vai trazer a harmonia dos hormônios, Sim. né? Então, o que é a harmonia dos hormônios? Num outro trecho do livro, ele fala assim: quando a pessoa está se imunizando, ela vai respirar o oxigênio puro. O oxigênio puro são 3 camadas de oxigênio que formam a camada de ozônio. Nossa. A camada de ozônio, em relação ao homem da Terra, ela está muito distante da gente. Ela está lá em cima, ela está no espaço, né? Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o corpo ele vai parar de respirar gás carbônico, vai Sim. parar de formar energia carbônica, e essa energia carbônica vai parar de envelhecer o corpo humano. Ou, pelo menos, vai retardar esse envelhecimento, né? Então, Incrível. o uso da fala, né? A energia eletromagnética, o fluido eletromagnético, tem que tomar cuidado, porque ele faz mal ao ser humano. Na verdade, ele não faz mal ao ser humano, porque ele é uma energia que é própria do ser humano. Na Sim. verdade, quando o fluido eletromagnético, que é falado tanto pelos estudantes, faz mal ao ser humano, ele é, na verdade, o resultado daquilo que a gente está exalando. Então, por exemplo, você me faz uma pergunta que eu não sei a resposta. Eu começo a ficar nervoso. Quando eu fico nervoso, eu vou produzir hormônios que vão fazer o meu corpo exalar um odor de fedor, por exemplo, de um alimento que eu comi no almoço, uma cebola, alguma coisa. Então, quer dizer, eu mesmo estou gerando uma energia que está me incomodando, né? Então, é isso que acontece, né? E a cinética, ela é exatamente isso, né? Quando o racional superior fala da harmonia dos hormônios, é o quê? É fazer com que esse metabolismo, que esse funcionamento orgânico, ele esteja em harmonia com o universo. Por que que o Sol, né, deforma a gente, envelhece a gente, e uma árvore, né, como tem várias árvores por aí espalhadas pelo mundo, vivem 50 mil anos, 100 mil anos, 80 mil anos, 200 mil anos, né? Então, a energia racional, o fluido racional, ele vai trazer esta harmonia, Sim. né? Quando a gente entra nessa harmonia, os hormônios passam a interagir em equilíbrio com a natureza, e aí a gente começa a entender o funcionamento da natureza e aí o funcionamento do fluido racional. Então, eu acredito que seja isso. Brilhante resposta, muito boa. Muito bem, então vamos para o próximo entrevistado. Adilson Pereira é o próximo entrevistador, que irá fazer suas perguntas. Pode falar, Adilson. Boa noite, eu sou Adilson, aqui de Guarulhos, sou cabeleireiro. E minha pergunta, tem um monte de perguntas, mas na hora aqui eu fico meio embolado aqui, mas eu vou ver aqui, já rapidinho. Então, sobre
aquelas 4 fases que a gente já passou, que é filosofia, ciência, arte e religião. A minha pergunta é, a gente agora está na ciência, né? Na fase da ciência. É que mais predomina. Então, é como se fosse uma pirâmide. Lá no topo, elas vão se unir. E aí é onde a cultura racional vai unificar todas elas. No caso, seria isso? Você entendeu? Eu entendi sua pergunta e eu acredito no seguinte: quando o animal racional foi formado, tá? Ele se desenvolveu, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele se desenvolveu e ele ainda se desenvolve, né? Como você falou, arte, ciência, religião, né? Filosofia, por estímulo, por estímulo. A cultura racional, ela veio nos mostrar, né, o que é certo e o que é errado. Então, o que é o certo e o que é o errado? Quando você tem um estímulo, filosofia, né? Por exemplo, eu trabalho com acupuntura e os chineses falam assim: o yin, que é energia magnética, e o yang, que é energia elétrica, formam o tal, que é o todo. O racional superior fala: a energia racional se dividiu em elétrica e magnética. Os dois conhecimentos estão falando a mesma coisa de formas diferentes. Só que o taoísmo não explica como a energia eletromagnética se torna energia racional. Certo. Porque a visão do taoísmo é uma visão terrestre. Mas o racional superior, com a visão de cima, né? Por ele estar no mundo racional, no astral superior, ele consegue criar um parâmetro que vai fazer a gente adquirir o ponto de vista que ele trouxe para a gente. Então, por exemplo, dando um exemplo dentro da área da saúde. Quando você está lá pondo um prego na parede, você dá uma martelada no seu dedo. Você pega onde bateu o martelo? Não, porque você sabe que é errado. Se você apertar onde bateu o martelo, você vai sentir mais dor. Você pega fora. E aí você aperta o pulso, por exemplo, e fala: ai, ai, doeu, 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 e para de doer. Isso foi um instinto, né? Quer dizer que esse instinto, ele veio de algum conhecimento que você tem. A sua célula, a sua genética, ela tem esse conhecimento. Você sabe que se você apertar o braço, você bloqueia o estímulo de dor no polegar. A cultura racional, ela veio trazer isso para a gente. Ela veio despertar esse ímpeto de conhecimento na gente. Igual, por exemplo, né? Até hoje, esse exemplo da Terra, ele é sempre um exemplo válido, porque diversas linhas de ciência discutem a vida do vegetal. Afinal, o vegetal é vivo ou não é vivo? Né? Tem vida ou não tem vida? O racional superior fala que tem vida. Por que ele tem vida? Porque dentro daquela sementinha, dentro daquele ser, existe uma condição fluídica que faz ele se transformar em uma vida. Né? Uma semente vira uma fruta, uma fruteira, uma laranjeira, uma mangueira. Né?
um pé de mexerica, um pé de maçã, uma maçanzeira. Então, ele está mostrando para a gente o quê? A forma como nós devemos olhar para a ciência, para a filosofia, para a arte, num contexto racional. Entendi, Entendeu? entendi. Então, que a ciência é a que mais predomina hoje, né? Que é a ciência, né? E teve a fase da religião, né? Que agora já está mais enfraquecido, né? As religiões, que teve uma época que foi bem mais forte na Terra, né? A religião. Hoje já enfraqueceu mais, e os filósofos também, a filosofia, a arte, né? Que teve muita força, que também está enfraquecendo, e a cultura racional é um conhecimento que é o autoconhecimento que abrange tudo isso, né, que faz a gente entender essas outras fases que passamos, né? Mais ou menos isso, né? Sim, e quando eu falo isso, que eu faço esses comparativos, o que que eu quero dizer? Olha, a ciência, né? A gente até pegando a palavra, né? O racional superior ele sempre fala: vocês precisam de ter consciência. Ou seja, a gente precisa ter ciência, ciente. Você está ciente das coisas é você saber as coisas como funcionam, Entendi. entendeu? Então, eu acho que a fase da ciência, né, é uma fase próxima à fase da cultura racional, né, da imunização racional, porque ela nos dá justamente essa capacidade de entender, questionar e comprovar as coisas. Por exemplo, você falou aí, né? Ó, no tempo da religião, o que que acontecia? Eu estou aqui no mundo para quê? Quem me criou? Ah, quem te criou foi Deus. No tempo da arte, Deus é o quê? Deus é tudo que é bonito. Então, uma pintura, por exemplo, o povo asiático que tem pinturas muito refinadas, né? Principalmente em cerâmica, que são, inclusive, as artes mais caras do mundo, em papel, em tecido de seda e tudo, né? Então, o que que é arte? É a beleza. Então, Deus é beleza. A filosofia. Se Deus é beleza, o que que eu estou fazendo de belo na minha vida para manifestar na minha vida a presença de Deus? E a ciência, ela é o quê? Isso que eu estou fazendo de belo é certo? Me ajuda? Ajuda a minha família? Ajuda a minha comunidade? Entendeu? Então, eu acredito que a evolução foi isso. E aí, chega na fase racional, né? A gente vê que a ciência, essa consciência é o quê? O que eu faço reflete em todo mundo, né? Então, eu entendo que seja isso. Tá certo. Tá ótimo. Muito bem. Terminou suas perguntas, Adilson? Terminei. Perfeito. Então, podemos. Agora, então, vamos para o próximo entrevistador, né? Marcelo Carneiro. Pode fazer suas argumentações, Marcelo. Boa noite a todos. Francisco, você no começo nos disse que que é de origem italiana e que catolicismo, budismo e depois a Umbanda, né? Sim. Perfeitamente. Tá, para quem está nos ouvindo e que vai começar a leitura do livro, que vai adquirir o primeiro volume da obra Universo Desencanto, né? Para essa pessoa que vai começar a sua própria experiência, ao você começar a estudar o livro, ele de alguma forma veio contra o que você já conhecia dentro desses segmentos que você já
havia passado, ele veio contra alguma coisa dessa, ele, de alguma forma, dentro do estudo dele, você teve alguma obrigação, você teve algum tipo de coisas diferentes dos segmentos que você vinha trazendo? Então, essa pessoa que vai adquirir o livro, que vai começar a ler o livro pela sua experiência, vai atrapalhar ele em alguma coisa? Se ele tem uma religião, por exemplo, eu sou católico, eu vou ler esse livro, eu vou ter que largar a minha religião para poder seguir esse livro, eu vou ter que mudar meus hábitos todos. Nesse sentido aí, você poderia passar essa experiência sua para as pessoas que vão começar a conhecer o livro Universo do Desencanto, o que você viveu, e por já ter passado por esses caminhos aí? Tá? Essa é a minha pergunta. Tá? Certo. Boa pergunta, boa pergunta. Não, a cultura racional, né, o livro Universo em Desencanto, ele não atrapalha nada, ele não atrapalha ninguém, né? Na verdade, eu vejo o livro Universo em Desencanto como um manual de instruções, tá? Então, você é católico, né? E você tem dúvidas dentro do que você aprende na sua religião e você quer entender melhor como a sua religião funciona, né? Afinal de contas, você está ali na religião fazendo o quê? O que você está buscando ali, né? Quando eu era católico, né? Eu sempre tinha uma dúvida na minha cabeça, uma coisa que me incomodava muito, que era o quê? Deus morreu pelos nossos pecados. E aí eu pensava assim, se Deus morreu por nossos pecados, por que que ainda existe tanto pecado na Terra 2000 anos depois da morte de Jesus? Aí a própria Bíblia diz, né, que Deus nos deu o livre-arbítrio. Só que em relação ao ponto de equilíbrio, né, do livre-arbítrio é a inteligência. Então, quer dizer, você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo lhe convém ser feito, né? A cultura racional, ela nos ensina isso. Ela nos ensina a entender como a nossa vida funciona, os resultados dos nossos atos e a nossa capacidade de decidir se esse ato deve ser levado adiante ou não. Então, o que é a cultura racional para quem tem religião, né? Ela é uma ciência que vai lhe permitir entender melhor a sua vida, a sua religião, né? E os questionamentos que você tem para a sua vida e para a sua religião. Por exemplo, um cientista, um médico, às vezes, é católico, ele ouve Pai, Filho e Espírito Santo, mas na hora que ele está fazendo uma cirurgia, ele não acredita no Espírito. Não tem uma incoerência nisso? Eu vou para a igreja, Pai, Filho e Espírito Santo. O paciente está doente, tem a doença física. E a doença espiritual? Ah, não, na medicina não tem. Não tem energia na medicina. Então, eu estou indo na religião aprender sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eu não estou levando o Pai, o Filho e o Espírito Santo para a minha vida? Né? Então, tem um desencontro aí. O livro Universo em Desencanto ajuda você a fazer um encontro disso, né? Para você ver como a sua vida
seu comportamento, a sua individualidade pode influenciar até na vida do seu paciente. Né? Então, eu acredito que a pessoa pode ler, né, sem problema nenhum. A cultura racional, o livro Universo em Desencanto, não tem obrigação nenhuma, porque as instruções de como você deve ler, do que você deve aprender, de como você deve se comportar, está no próprio livro. Né? E eu, por ter tido essa vasta bagagem, né, nunca participei de nada. Né? Quando eu conheci o livro, um amigo falou que tinha festa de fim de ano, que tinha um retiro, que tinha um encontro dos estudantes, né, de várias partes do país e até do mundo, e que existia um local que era um local de encontro. Né? Fui algumas vezes, conheci, mas, à medida que eu fui estudando, eu fui vendo que, pelo tipo de vida que eu tinha, né, de estudar, né, de estar sempre envolvido com essa coisa da ciência, eu não tinha muito tempo de ir nesse lugar. Então, eu não fui mais. Isso não interferiu no meu aprofundamento do conhecimento, né? Então, não tem obrigação, não tem dever nenhum. É ler e aprender, né? Muito obrigado. Marcelo Carneiro já terminou suas argumentações? Perfeitamente. Foi respondida a sua pergunta? Perfeitamente. Perfeito. Então, vamos passar para o seguinte, que é Lorival Alves Leite, o mestre Pop. Boa noite, pessoal. Boa noite, Francisco, Marcelo, demais irmãos presentes. Estão ouvindo bem a minha voz? Sim. Pois bem. Francisco, você bem sabe, que todos sabem que os termos racional, racionalização, racionalidade, não pertencem exclusivamente à cultura racional. Né? Esses termos, esses conceitos já foram discutidos por Platão, Descartes, Leibniz, né? Todos esses pensadores pensaram na questão da razão, né? Pensaram em alguma coisa que não fosse subjetivo, mas alguma coisa que fosse concreta, que pudesse ser analisada, reanalisada. A partir de Descartes vai se constituir, então, aí os pilares e as bases da racionalidade cartesiana ou da ciência, né? Que se fundamenta nessa racionalidade. O próprio racionalismo, né, como epistemologia do conhecimento, defende que o que é possível ser plausível, o que é possível ser palpado de forma concreta e real é o uso da razão, é o uso do raciocínio. Né? Então, o que mudou? Né? De todo esse conceito formulado na fase do pensamento, desde Platão, passando agora, mais recentemente, por Edgar Morin, que é um pensador contemporâneo, né? Inclusive criador do pensamento complexo, e se propõe, este pensador, a reformulação do pensamento. Ele está querendo reformular o pensamento, mas ele não sabe como. Né? E ele traz um conceito muito interessante sobre a racionalidade, sobre a racionalização. Ele diz que a racionalidade humana ela é aberta, a racionalização é fechada. Né? Mas tanto a racionalidade quanto a racionalização, ela contém as mesmas probabilidades dos erros e das ilusões do conhecimento. Né? Então, esses paradigmas do saber do qual nós estamos presos, né, os conceitos do qual nós estamos presos, seja a própria ciência ou as religiões, ou seja, essas verdades absolutas, né, do qual as pessoas defendem com unhas e dentes, sem saber qual é a verdade real. Né? Mas há verdades que fazem com que nós nós defendemos de unhas e dentes. Então, eu queria perguntar para você o que ressignificou todas essas palavras e que foi ressignificado pelo racional superior na cultura racional. Né? O termo racional, o termo raciocínio e a expressão racionalização. Né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho aí para o público, né, que está nos ouvindo,
por exemplo, o racionalismo cristão, né? Esse termo adotado a essa religião, e a própria ciência, né? Então, se fazer uma abordagem, né, explanasse aí para o público um pouquinho sobre por que cultura racional, né? Por que a racionalização dos povos, por que desenvolvimento do raciocínio, já que a ciência atribui o conhecimento como desenvolvimento do raciocínio. Então, qual é o raciocínio da ciência e qual é o raciocínio da cultura racional, né? Tá bom? Gente, olha, eu estou impressionado com vocês, hein? Parabéns a todos vocês. Só pergunta espetacular. Meu caro, é simples. Eu acho que o que não permitiu o ser humano, tá, a chegar no racional, que o racional superior tanto fala, o que não permite a racionalidade, como você falou, cristã, chegar à racionalidade proposta pelo livro Universo em Desencanto, é a dificuldade da pessoa em colocar a racionalidade em prática. O homem era selvagem, vivia na caverna. Para comer, teve que desenvolver armas. Depois ele desenvolveu agricultura. Depois ele desenvolveu limitações de espaço. E quando o homem precisou de mais espaço, ele começou a brigar por estes espaços. Ele fez isso quando ele era selvagem. Hoje, em pleno século XXI, que o ser humano tem um computador pequenininho que ele pode falar com qualquer parte do mundo, ele está fazendo guerra. Então, ele tem uma tecnologia. Por exemplo, né? Eu estudei acupuntura, eu morei na China, eu falo mandarim. Se eu quero comprar um livro em chinês, eu passo uma mensagem para uma loja na China e em 3 meses o livro chega na minha casa. A partir do momento em que o homem tem o conhecimento, tem a possibilidade de se comportar como racional e não se comporta, significa que ele tem muito conhecimento teórico e pouco conhecimento prático, porque ele não consegue trazer todo aquele conhecimento que ele tem na cabeça dele para a vida prática dele. E o que a cultura racional faz é justamente isso: trazer o conhecimento teórico para o conhecimento prático. Então, a cultura racional ela vai fazer o quê? Ela vai permitir que você desenvolva uma índole, um estado de consciência, um estado de inteligência que te permita viver como um racional. Né? Então, a cultura racional está fazendo o quê? Ela está pegando tudo que a gente conhece, já sabe, já está esgotado de saber, né? E faz a gente usar isso na nossa vida prática. E aí, dentro disso, eu posso até te dar um exemplo, que é o seguinte. Uma vez eu estava dando aula, né, e isso serve até para outras perguntas, né? As pessoas perguntaram como é que eu posso falar da energia racional sem misticismo, né? Uma vez eu estava dando aula sobre energia, tá? E uma aluna perguntou assim: professor, eu sou enfermeira. O que é energia?
para mim que sou enfermeira. Me explica como é que funciona a energia dentro do conceito da acupuntura. Eu falei, é simples. Você é enfermeira e você está conversando com suas colegas na sua sala de enfermagem. Dentro de todas as colegas, vai ter sempre uma colega que você vai ter mais afinidade. O que te faz ter afinidade com essa pessoa é a energia. Por que eu olhei para você, eu nem te conheço, nunca te vi pessoalmente, nunca comi na sua casa, você nunca comeu na minha casa, e eu senti simpatia por você. Poxa, aquele rapaz ali é muito inteligente, ele pode me ensinar muita coisa, eu vou ficar perto dele. Isso é energia. Né? Então, quer dizer, é uma coisa que está imperceptível, mas que eu interajo com ela. Né? A racionalidade que o livro Universo Desencanto propõe é essa. Nós já não temos conhecimento da ciência, a gente já não sabe o que tem que fazer para viver em paz, por exemplo, para não ter guerra. Por que a gente não faz? Talvez a gente saiba o que tem que fazer, mas a gente não sabe como fazer ainda. E o racional superior, né, o autor do livro, através do livro, nos ensina isso. Né? Então, eu acho que essa é a diferença do conceito. É um conceito que você está aprendendo, que você está absorvendo e você está conseguindo tornar ele prático na sua vida. Eu não, perdão, eu fui satisfeita as suas perguntas, Lorival? Sim, sim. Tem mais algumas, eu acho que mais seguimos aí. Não, se tu tens mais algumas, pode fazer. Fique à vontade, Não, depois acho que passamos para o Edgar. o Francisco respondeu realmente, inclusive esses teóricos, esses pensadores que vêm discutindo a questão da racionalidade a partir da percepção da ciência, mesmo da filosofia, eles estão diante de um grande paradigma, né, que é o fazer, que é o ser, né, é o que o Francisco trouxe. Realmente, quando ele fala da terra-pátria, Edgar Morin ele fala da terra-pátria, de a gente viver uma terra em paz, depende da ação do homem. Né? Então, é o que o racional superior está nos propondo. O processo da racionalização dos povos e a tomada de consciência do viver racionalmente. Né? Então, e eles não sabem disso porque eles não têm conhecimento da cultura racional, mas estão tentando através do pensamento. Né? Estão buscando aí. É isso, pessoal. Obrigado. Você é capoeirista, é? Sim, eu sou capoeirista, sou mestre de capoeira, já há quase 50 anos aí na estrada. Ah, que legal. Aí, olha, gente, né, dentro de exemplos, né, para vocês verem como a gente tem uma capacidade limitada de aprender as coisas e praticar as coisas, né? O colega é mestre de capoeira, eu faço Kung Fu, e o Kung Fu ele segue a filosofia taoísta. Então, a gente tem um ditado que é o seguinte: não, você só entra numa briga quando o diálogo não for mais possível. Né? Então, o termo, né, a palavra Kung Fu significa fazer o quê? Tudo que você faz bem feito, tudo que você faz de boa vontade, pode ser definido como Kung Fu. Então, eu sempre vou tentar, nessa arte marcial, antes de brigar, né, dialogar. Mas, quando chega no momento em que eu preciso brigar, de repente, para me defender, né, para proteger a minha vida, a gente tem uma lição que é a seguinte: bata uma vez para não precisar bater de novo.
né? Então, olha só a filosofia teórica e a filosofia prática, né? Olha, você não briga, você não aprende a lutar para sair brigando na rua. Você aprende a lutar para conversar com as pessoas. Mas, no momento em que o diálogo for impossível de ser feito, você também não vai ficar batendo nela. Você vai bater uma vez só. Né? Então, quer dizer, olha a filosofia marcial, né? Você tenta dialogar. Se você precisar brigar, não fica dispendiando energia. Né? Então, em toda a ciência, eu acho que a gente precisa fazer isso, né? A gente já está esgotado de conhecimento teórico. A gente precisa tornar esse conhecimento prático. E eu acho que quando a gente tornar esse conhecimento prático, a gente se torna racional. É verdade. Né? E a arte marcial, ela nos ensina muito, né, Francisco? Assim, muito a se comportar, né? Com o tempo a gente amadurece e vai entendendo que a paz, a harmonia é a única forma da gente estar bem em todos os sentidos, né? E, né, na arte a gente tem que buscar essa interação, né? Então agradeço aí, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar participando desse momento importante e da gente estar divulgando a cultura racional aí, os 4 cantos do mundo aí. Obrigado. Muito bem, meus amigos, estamos então encerrando mais um programa Enfim, a Verdade. Espero que tenham gostado do que se explanou-se aqui, né, as perguntas e as respostas, e tenha esclarecido muito sobre o tema de cultura racional que é abordado aqui. Agradecemos a presença do nosso palestrante, Francisco Vorcaro, que muito bem esclareceu todos esses temas. Agradecemos também a presença dos entrevistadores, seguindo Luísa Azevedo, Renato Cassiano, Adilson Pereira, Marcelo Carneiro, Lorival Fernandes. Então é isso, meus amigos, aguardamos a vocês no próximo programa para, então, termos novas entrevistas e novos esclarecimentos. Aguardo-vos no próximo programa, Enfim, a Verdade, no próximo mês. Um grande abraço a todos.